Ontem eu falei que eu queria mudar o tema hoje, mas acho que vou ficar mais um pouco com esse tema do último presidente. Antes de sair do tema e depois voltar de novo, porque tem várias coisas, acho que vou ficar aqui, vamos, não sei, não, por enquanto não parece um tema muito longo, mas tem mais algumas coisas interessantes que dizer, adicionar. Vocês estão aqui não somente para aprender coisas. Cada um de vocês tem o hábito de entrar na internet, de estudar, e é algo normal, acho, dos cada ser humano, que cada um quer saber as novidades, as coisas novas. Então, basicamente, poucas vezes aqui de frente de vocês ouvem coisas que nunca tinham ouvido. Muitos de vocês já ouviram coisas, já sabem as respostas, já sabem a data, ok? Então, a ideia aqui da escola talvez um pouco outra coisa. Não é a ideia de manter vocês a um nível mais, a última notícia. Não é isso aqui. Mas a escola tem o propósito e a possibilidade de profundizar estudos e também em assegurar que vocês compreendem as coisas bem. Vocês sabem reproduzir. Porque a ideia aqui isso não é simplesmente um seminário que acaba e depois vocês continuam com suas vidas. Talvez é um ou outro que fazer isso. Mas a ideia é aqui que vocês podem aprender algo e logo vocês vão multiplicar essa informação em seus lugares, suas famílias, suas igrejas, seus grupos. E se Deus quiser, também vocês podem entrar nessa obra de uma forma mais permanente. Então, além de compreender a lógica, queremos aqui nessa escola ensinar vocês de entender a lógica em uma profundidade um pouco mais completa, ok? Então, gostaria agora com vocês recapitular o estudo que fizemos, mas quero saber como chegamos às conclusões. Falamos que Jeroboão é Trump. Falamos que, só um exemplo aqui, não? Sedequias é Wilson. Gostaria de saber, e podemos começar aqui com Rafa, por que estamos fazendo isso? Por que podemos fazer isso? Quais são as regras que usamos para fazer isso? Oséias. Assim? Sedequias é Wilson e Oséias é Trump. Tem que apagar Jeroboão. Esse não foi correto, Wilson? Então, por que falaram que não? Hosea for Trump, right? Because they're both the last one. Zedekiah is the last of Jeroboam. Mas Sedequias é Wilson? Yeah, Zedekiah Wilson Yeah. and then Hosea Trump, right? Or did you mean to put Jeroboam? Jeroboam is actually also that. El comienzo no, Marco, Jeroboam Não estou ouvindo nada, tenho que verificar aqui. Jeroboam é o primeiro do norte e Oséias é o último. Abraham Lincoln. Você quer colocar Sedequias ou você quer colocar Roboão? Não quero fazer nada disso.
Eu não compreendo que é errado aqui. Trocar o Jeroboão. Ou seja, Jeroboão é o símbolo de Trump? É? sim. Ok. Sedequias é o símbolo de Wilson? Ok, só isso que dizer. É correto. Qual é o problema? É porque como Oséias é o último rei. Isso é assim, isso é assim? É só o único que eu queria colocar aqui. Eu sei que tem o último, o primeiro e o último. Ok? Depois nas duas linhas, primeiro, último. Depois o último e o último. Em primeira, em linha externa e externa. Mas nós estamos repetindo isso, nós estamos fazendo isso. Eu tenho que ouvir o que eu estou dizendo aqui. Eu quis chegar a outra coisa. Ok? Por que fizemos isso, ou qualquer dessas coisas que fizemos? Qual é a regra de trás disso aqui? Eu falei, por exemplo, aqui. Por exemplo, isso, por exemplo, isso. Não sei se é a resposta que você está esperando, mas a questão da... Sempre tem um evento interno e o externo. Ok. Então, uma das regras que os... Ok, acho que... Rafa, você que queria colocar agora aqui? Como assim? Eu coloquei Jeroboão, Trump. Depois eu coloquei Sedequias, Wilson. Todo mundo falou não, 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 não. Então, segundo a sua lógica, o que gostaria de colocar aqui? Que nome? Eu posso botar Jeroboão como Abraham Lincoln, mas também é Trump, porque o primeiro é o último. Ok? Isso. Você que queria colocar aqui? Eu ou ele? Você. Assim, se você estava colocando, Não precisa explicar o que, somente o que queria colocar aqui. me parecia lógico, talvez colocar também o primeiro de Judá, só para fazer aquele padrão. Então E qual é o poderia primeiro de ser Judá? Roboão, Aham. que é igual a Sedequias, que é igual a Wilson. Então aqui, A um quarto. Bom, Boynton. pai. E aqui, E aí seria Oséias. o que eu fiz foi um sudoku, não? Sim. Eu coloquei isto, e coloquei isto e isto, e vocês ficaram confundidos. Não? Mas é correto. Mas entendi, por isso eu queria repetir isso para agora todo mundo fica um pouco mais tranquilo. Ok, o Rafa então falou, a primeira coisa que fizemos, ou uma das coisas que fizemos é linha externa, linha interna. Carol, pode explicar isso, por favor? Vamos a dar assim a volta, não? Cada vai ter a chance de participar. Porque todo movimento que acontece no povo de Deus acontece também externamente. E Todo movimento que acontece no povo de Deus tem o seu paralelo, um movimento externo. isso. Também Deus revela o fim desde o princípio, né? Não, essa é outra regra. Eu sei. Mas era isso que eu queria falar. Também muitas coisas também tem, mais outras coisas, mas... Então, todo movimento dentro do povo de Deus tem o seu evento Tem externo. um marco externo, sim. Dá um exemplo, outro além disso aqui. Deixa eu ver, ontem eu anotei algo. Só um minuto. Agora eu não consigo lembrar.
vou dar um exemplo. Tempo do fim. 1798, né? Onde? Põe 1898. Para os dois? Sim, sim. Ok. E que foi a linha externa? A linha externa foi o aprisionamento do Papa. Você, Foi em interna. que país, que nação é a linha externa para você? Os Estados Unidos, o início dos Estados Unidos, isso. Ok. Estados Unidos. Linha interna. Seria o tempo do fim mesmo. Que O que aconteceu? aconteceu? Bom, o fim de uma Para de o povo de profecias, Deus? né? O ajuntamento do povo. Ajuntamento. É. A primeira mensagem angelical. Isso também. A mensagem dele. Ok. Cris, outro exemplo. Ele falou todo evento, qualquer evento na linha do povo de Deus, na linha interna, tem a sua paralela na linha externa. A porta fechada, o juízo. 1844. Para a igreja, Sim. 22 de outubro, e para o mundo, ou para os Estados Unidos, Não sei. Jorge quer ajudar? Interna. Aqui nesse caso, há um evento externo. Ele diz, estamos tratando de probar lo que Rafa dijo, lo que Carol explicó, y ella lo expandió a esa regla. Dice, todo evento interno tiene una paralela externa. Entonces yo he puesto 1844 en esa línea interna, juicio, y tiene eso también, en ese año pasó algo externo. Externo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Entonces volvemos a Carol para que ella pueda defender su tesis. ¿Qué pasó aquí externamente? Externamente. Não sei. ¿No? Eu não, Quiere relativar su não, eu só não sei, mas eu sei que teve alguma coisa. tem. Tem. Não lembro. Então, vamos que ficar lá no círculo. Não, alguém tem um evento aqui afora? Externo, Estados Unidos? 44? Eu falaria. Assim, é muito, talvez, relacionado com o povo de Deus, mas eu falaria o chifre protestante desse carneiro que tem 2 chifres, foi quebrado. Um dos 2 chifres, o chifre do protestantismo, foi quebrado, foi removido. Aqui, E aí... no 22 de outubro também. Talvez foi um pouco antes, né? Normalmente colocamos um pouco antes. 19 de Não, abril. colocamos isso quando? 19 de abril. Isso. Então, não sei se é correto dizer que cada evento, mas tem muitos eventos que têm sua paralela. Não? Tem um evento interno e externo ao mesmo tempo. Helena White, como a definição de Helena White que usamos para explicar esse detalhe aqui? Lemos uma cita. Hã? Gabriel? Que existem eventos que são pontos de virada, Ah, isso. tanto para a igreja como para o mundo. Ok, existem alguns eventos. Não? Existem eventos que têm sua paralela. Mas são eventos
que são pontos de virada. Então, isto aqui certamente é um desses. 9/11 vimos que é outro, pontos de virada. Em 1989 hemos visto outro, etc. Esses são pontos de virada, são os grandes eventos que trocam, que viram o caminho da igreja, também viram o caminho das nações, da história. Sim? Eu me sinto inclinado a pensar. Pedro, já aviso que você vai ter que correr bastante essa noite. Eu me Fica sinto pronto. inclinado a pensar, pela luz que tem estado chegando e que continua chegando, que cada um de nossos marcos, ainda que não tenhamos provado cada marco um evento externo importante, eu me sinto inclinado que sim tem minha posição pessoal. Então, 1844, não sei que data é mais importante para o Adventismo agora. E acho que isso me desafia, porque nunca pensamos o evento. Onde está o evento externo dessa linha dos mileritas? A única coisa que vem à minha mente agora é que Jeff tem estado apresentando ultimamente a importância das eleições nos Estados Unidos, que elas têm uma relevância profética importantíssima, e esse ano, 1844, em dezembro, mesmo que não sei bem que importância tiveram esses dois presidentes, ou que virada aconteceu, mas é importante marcar que em 1844 houve eleições nos Estados Unidos. Só isso. Me sinto inclinado a pensar que cada marco, e mais ainda os mais importantes, tem que ter. Posso estar errado. Ok. É possível, não? Somente ainda não, acho, não sabemos, ou lembramos, não sabemos como provar isto. Pode ser. Até agora ficamos com esse texto de Ellen White, que ele fala dos grandes movimentos, ou tem eventos, grandes eventos na história, que são pontos de virada, aqueles eventos têm sua paralela. Willy, outra regra que usamos para fazer isso aqui. Se você gosta, Willy, vou te dar uma coisa aqui. Porque somente usar linha externa e interna não dá isso aqui, não? A gente, assim como usamos o método de ver o que aconteceu no início, é o mesmo que acontece no final para a mensagem do último presidente. Então a gente usou esse mesmo método para descobrir o último presidente O último da igreja. presidente, o último rei de Israel, simboliza o último presidente dos Estados Unidos. Isso que você está dizendo, por exemplo. Isso. Como chamamos essa regra, esse princípio? Não lembro bem as palavras, mas a Carol falou. Isso. Como? Usando o fim, o princípio para o fim e vice-versa. Aí, assim, O fim é declarado desde o princípio. Isso. Aí assim surgiu a mensagem do último presidente dos Estados Unidos, e com base nesse estudo podemos usar esse mesmo método para essa mensagem de agora. E para fazer isso, para combinar a história agora nesse caso aqui, mais claro ainda, para combinar a história de Israel antiga com Israel moderna, tem mais outra regra que tem que ver com isso aqui. Por que você pode fazer isso? Por que você pode combinar as histórias? A história se repete. Uhum.
Então, Pedro, há alguma regra mais? Qual foi a tua? História se repete? Outra regra mais que usamos aqui para sacar conclusões do significado de tudo isso aqui. Me vem à mente algumas. Uma delas pode ser depois da cruz. As coisas são simbólicas. As aplicações são simbólicas. Como usamos isso aqui, nesse caso? Entendemos que na Bíblia Israel tem que apresentar espiritualmente outro Israel. Ok? E que Judá espiritualmente depois da cruz tem que representar outro Judá. Então eu diria que esse é um princípio depois da cruz. As interpretações são espirituais. Correto assim? Mais ou menos? Ok? Andrés, você lembra outra? Que todos os profetas falaram mais para o nosso tempo do que para eles. Então, isso nos dá direito de aplicar essa história dos reis para o fim. Muito bom, muito obrigado. O Nercy? Ah, não. Aqui não vamos saltar essa fila. Eu não tenho absolutamente nada para acrescentar. É o pouco que eu sabia já foi dito. Você sabe mais coisas? Você acha? Seguro. Aham. Por exemplo, o que significa Trump? Ele é o 19º presidente. Aham. O que significa? Você quer saber o significado do nome? Aham. The Game, você lembra? Você sabe o que significa Donald? Também não. Ok, não importa. Mas o que queria eu que você fala? Que foi o princípio que eu estava procurando de você eu falar? ia dizer que nós olhamos os reis, o mesmo número de reis, e colocamos como número de presidentes. E do mesmo jeito, tanto na linha externa quanto na interna, mas eu acho que é o mesmo que a primeira Ok, opção. então números tem significado. Não? 19, 19, 20, 20. Muito bom. Solange? Lembra mais outro? Outra regra que usamos? Eu não sei, mas não sei se ele está aí, mas a regra é que um símbolo pode ter mais de 2 significados. Pode significar mais de 2 coisas. Está isso aqui? Acho que sim. Nós estamos procurando de lembrar todas as regras que Não sei. lembrar. Nesse caso, Por exemplo, as datas podem significar uma coisa, mas numa linha mais, digamos que uma linha mais grande, um fractal, algo assim, você pode ver que também significa outra coisa. usamos muito essa regra. Quase sempre precisamos dessa regra. Não, mas acho que nesse caso eu não lembro onde. Mas obrigado. Neuci. Você lembra alguma coisa? Creo que ya está dicho todo. Eu perguntei a ela o nome desse. Por que eu perguntei por ele nome? Porque es el último presidente. Sim, mas por que eu queria saber seu nome?
debe significar algo. Isso tem que significar uma Claro. coisa. Então, essa é uma regra. Nomes têm significado profético. Sí. Acho que não entramos nisso muito na última hora, mas já no almoço todo mundo está falando dos nomes, significado dos nomes dessas pessoas aqui. E vamos olhar um pouco esse caso também. Mais alguma coisa? Alfa e ômega. Não isso aqui? Não. Não é a mesma. O jeito que ela falou para mim não é a mesma. Ela fala que o fim é revelado pelo princípio, mas para nós já isso é muito. Mas para nós é muito mais importante. Se você na final de uma profecia você tem um rei e você no princípio de uma profecia você tem um rei, isso nos permite a nós falar que Jeroboão, que mesmo que é o primeiro rei, também ele é o último rei, ou seja, e pelo fato, então ele tem que ser também Lincoln, que seja o primeiro protestante republicano, então Trump tem que ser também o último. Assim que não é diferente a declarar o fim dos princípios. É simplesmente qualquer coisa que seja o princípio, qualquer coisa que esteja no final, nós amarramos e dizemos, isso tem que ser isso. Eu não compreendo por que isso não é isso aqui. Porque o fim, Trump, é declarado desde Oséias, que é o início. Por quê? Porque Jeroboão é Trump, por exemplo? Usando o fim desde o princípio. Não, eu pergunto a você por que isso é assim. Bom, eu perguntaria a Cris, como Jeroboão é... Não, porque ela foi que falou isso aí. Como Jeroboão, que é o primeiro rei de Israel dividido, é Trump. Se o fim é declarado pelo princípio, Jeroboão não pode ser. Jeroboão é o primeiro desse reino. Oséias, que é o último desse reino, pode tipificar ao último daquele reino de Estados Unidos. Então eu diria... Não, mais. Isso aqui é Trump. Yeah? Isso é, nesse caso, Lincoln. E aqui você tem Jeroboão e Oséias, não? O fim declarado desde o princípio. Este é declarado por este aqui. Mas como este é declarado por este, o fim declarado desde o início, este é declarado por este também. Não é assim? É aí quando eu falo que a redação... Acho que é isso que Cristo queria dizer. Não? Mas ele queria também. Ok, acho que você queria dizer que aqui tem mais informação dentro desse princípio. Talvez não é a mesma coisa. Nós pegamos a Washington, mas também pegamos a Lincoln. Mas também pegamos a Ronald Reagan. Então pegamos a 3 presidentes pelo mínimo na história dos Estados Unidos, só porque um é o primeiro de alguma coisa. Um é o primeiro do movimento de reforma, 89. Outro é o primeiro republicano e outro é o primeiro de todos. Só isso. Mas você tem que explicar por que o alfa e o ômega não é isso mesmo que o princípio tem que se tratar de fazer uma aplicação. Somente o conceito que você tem. Porque você está confundindo a gente. Não entendi. Eu não sou... Petrus? Não, ela tem microfone. Ah, tem. Ok. Desculpa. Fala de novo. Eu falei de novo. Não, eu estava pedindo a ele que ele trate de explicar por que é diferente para ele o princípio que Deus declara o fim desde o princípio e isso porque não é o mesmo o alfa ou o ômega para ele, é diferente. Sem tratar de fazer uma aplicação, somente entre conceitos, porque é diferente. Como é a regra que você quer nos dar aqui nesse momento? Fala uma frase. Coloca uma frase aqui. Você coloca alfa e ômega, mas o alfa e ômega quê?
construir uma frase com isso. Uma sentença. Sentença? Lo primero y lo último son iguales. Me parece bastante igual. Não é? Bom, deixamos isso aqui. Yeah? Não vamos entrar muito nesse detalhe aqui. Mas vocês lembram que tínhamos tarefas no último trimestre, não? Ou no começo do trimestre. E vamos a continuar com isso. Aqui, Gabriel, tem opinião. Hã? Tem mais uma regra. Gabriel. Se eu lembro bem, a gente disse que, em alguns casos, algumas profecias, Deus identifica a pessoa pelo nome. Nem sempre isso é o caso, mas em algumas poucas profecias é assim, que a pessoa é identificada por nome. Muito bem. Isso não é a mesma coisa que isso aqui. Não? Porque dizer que Wilson é o último presidente, é isso aqui, essa regra. Que podemos fazer isso, que podemos declarar o nome de uma pessoa no futuro, o significado dele. Isso é outra coisa, outra regra. Muito bem, começamos ontem com essa regra. Então, eu acho interessante. Essas coisas nós fazemos automaticamente, sem consciência muitas vezes. Acho muito importante nós conscientizar que usamos regras específicas para chegar a isso aqui. É como a matemática, não? Tem regras aqui, tem uma lógica. E não é uma regra só. Não é coincidência. São muitas regras e todas as regras são aplicadas aqui para chegar a isso. Acho muito fascinante isso aqui, na verdade que sim. E vocês ensinando isso, seus amigos, sua família, seus grupos, vocês têm que ensinar que nós usamos regras para chegar a isso aqui. Porque você pode explicar essa lógica sem falar muito, sem explicar muito, e muitas pessoas vão aceitar e vão ver, uau, interessante. Mas aqui tem uma convicção pela regra que pode profundizar mais ainda o significado disso aqui. O nome Trump significa trombeta e Donald significa governador do mundo. Muito obrigado. Fizemos essa pergunta antes, não? O significado dele contribui a compreender o que ele vai fazer no fim do mundo. Não falamos disso ontem. Isso vai expandir, isso vai fazer mais grande o tema, a temática aqui. Mas isso estamos incluindo aqui em todo esse estudo. Muito obrigado. Ok. Tem outra regra que usamos para fazer isso aqui.
que falamos do Lincoln? Ele que fez? Por exemplo, toca falar novamente aqui. A você. Que foi que fez Lincoln no seu tempo? Uma das coisas que ele fez. E eu não lembro o que ele fez. Eu lembro que ele estava no período da Guerra Civil. Estava no período da Guerra Civil, mas Isso. precisamos ser um pouco mais específico. Começou, acabou a guerra. Começou no ano que ele começou e acabou no ano que ele acabou. 61 a 65. Ok. Por que foi a guerra? Que foi o problema, a problemática da guerra? Eu não estou certo sobre, mas eu acho que era a questão da escravidão, não? Escravidão. Ele está a favor ou em contra da escravidão? Contra. Em contra. Ok, obrigado. Carol. Se o Lincoln estava em contra da escravidão, isso significa que o Donald também é em contra da escravidão? Não. Lincoln ele liderou a Guerra Civil, então Donald ele também vai liderar, mas isso não significa que os objetivos sejam os mesmos. Mas então isso não é inconsistente? Se o fim declarado desde o início, não deveria ele também liberar o povo da escravidão, os escravos? Não faz sentido, né? Só que a gente estudou Como que não faz sentido isso? Não certo sentido, que eu falei. Para ele, pode ser uma libertação de alguns, mas não vai ser de todos. Por que você acha que pode ser outra coisa também? Pode ser o oposto? Porque a irmã White fala que teve a citação que foi lida ontem, que o espírito de escravidão ainda está com o pessoal do Sul e vai se aviltar. Ok. Helena White fala que isso vai acontecer ainda, e como ele é o último presidente, ainda não aconteceu, tem que acontecer com ele. Isso. Exatamente. Mas isso, em que regra podemos colocar isso aqui? Qual regra? Transformar isso em uma regra. Não faço. Alguém, todo mundo entende? Compreende o que estamos dizendo aqui? Gabriel? Não sei se eu consigo formular uma regra, mas eu diria que a gente precisa ser atento com a aplicação para ver se ela faz sentido no seu contexto. Fala de novo. A gente precisa ficar atento se a nossa aplicação faz sentido no seu contexto. Se a gente aplica e vê que, na verdade, não faz nenhum sentido, vale a pena considerar se talvez quer dizer o oposto. Ok. É assim, sim? Eu diria, talvez, a repetição pode ser idêntico ou oposto, sim. Como um espelho. Mas não tenho segurança quando aplicamos que. Ok? Somente sei que as duas possibilidades existem. Se aqui tem escravidão, aqui vai ter escravidão. Mas ele estava em contra e não significa necessariamente que ele também vai ser em contra. Pode ser a favor da escravidão. Ok? Essa possibilidade existe. Não em profecia. Ele estava contra essa religião, nacionalismo falso. Não significa que ele vai estar em contra do nacionalismo falso. Não pode ser a favor. Ok. Essa última regra acho que gostaria que eu lembro aqui que usamos. Então usamos bastante regras para chegar a tudo isso aqui. Mesmo sendo estudos fáceis de compreender para nós, que já temos experiência nisso, tem bastante profundidade.
Ok. Alguém na primeira fase das aulas comigo aqui não apresentou, eu não lembro quem. Todo mundo apresentou. Você não? Ah, tá. Então vamos começar com você hoje para dar uma tarefa. Tem muitas tarefas aqui. Queríamos... Uma das coisas aqui dessas regras que usamos não temos investigado muito ainda. Mas nós precisamos saber um pouco mais sobre os nomes das pessoas. E fazer conclusões ou sacar informações dos nomes. Ok? Então, eu gostaria que você faz uma apresentação de todos os nomes aqui, dessas pessoas, lá em cima. Significado deles. Não é difícil isso. E gostaríamos de ouvir alguma conclusão, alguma aplicação que você compreende desse estudo. Bom. Sim, tem novos, né? Sim, vai ter mais tarefas. Mas, como fizemos, não? Ao início do trimestre, ele é para amanhã, não? Para a próxima hora. Então, ele vai apresentar ao início da aula uns 5 a 10 minutos. Isso é muito importante não fazer mais que isso. Então, vai ser bastante breve o tema, não? Põe os nomes significados, faz alguma aplicação, não tem que falar muito, então não tem que colocar muita informação lá. Fazer breve isso. Porque não temos muito tempo nessa hora tampouco. Ok. No restante dessa hora, queria expandir esse estudo mais um pouco. Porque nós também usamos mais outra regra, que não, uma coisa que não fizemos aí, essa regra dos 7 trovões. Não? Assim? Assim mesmo? Ok. 7 trovões. O que quer dizer a regra dos 7 trovões? O que é isso? O que compreendemos com esse termo aqui? O Cris? São eventos que aconteceram na história. São eventos que aconteceram. Então, eventos que aconteceram na história. Que história? Na história milerita, por exemplo. Na história milerista, sim. E que nos dão base para eventos. Não precisamos lembrar tudo em detalhe, mas primeiro trovão quando foi? 1798. E o último? 1844. Que dia? 22 de outubro. Ok. Não, de uma série de eventos. O Jorge, então o que tem que ver, o que pode ter a ver isto com os presidentes? Que relacionamento podemos fazer aqui? Lo podríamos relacionar con los últimos reyes de Judá. Com os reis do Judá. Sim. Quais dos reis? Uno de ellos, Manasés, los últimos 7. Os últimos 7 você pode colocar. Ajá. Sendo Manassés o último, o primeiro dos últimos. E o último? Sedequias. Ok. Willy, o que mais podíamos fazer? Porque ainda não compreendo o que tem que ver isso com isso lá. Não lembro se a gente
falou muito a respeito disso, inclusive a gente citou 7 trovões, 7 selos, 7 igrejas, mas não aprofundamos muito nesse sentido. Foi só acho que você deu um exemplo do modelo, mas não recordo assim de ter aprofundado muito nesses 3 aspectos. Nós que falamos aqui, nesse estudo aqui, Sedequias é quê? O rei. O rei. E ele simboliza lá aqui, nesse estudo. Wilson. Ele simboliza quem? Ted Wilson. A Wilson. Então, se você sabe isso aqui, agora, você não poderia também aplicar isso para essa linha? Poderia. Poderia. E como funcionaria isso? Tinha que pesquisar quê? Os outros eventos. Explica o procedimento. Eu quero que você explique como aplicamos, como estudamos, como você estudaria agora, como você avançaria para sacar mais informação disso. Iria buscar na história os outros reis. Que reis? Os reis aqui? Isso. Os outros reis, os reis de Judá, junto com os presidentes e com os acontecimentos da linha milerita. Então, você que faria com os presidentes? Você pescaria quê? Fazia uma pesquisa dos presidentes quê? Dos presidentes anteriores, dos reis anteriores. Ok, você então coloca aqui o nome dos... Não? Dos reis. Então, você pesquisaria o nome dos presidentes. Isso. Ok, faz sentido isso, fazer isso? Vocês estão todos de acordo com isso? Podemos fazer isso? O que mais poderíamos fazer? Pedro. Porque Jorge tomou os últimos 7 reis. O que mais você poderia fazer? Se uso a regra de Alfa e Ômega. De Alfa e Ômega, eu sei que os últimos 7 reis têm que ser iguais aos primeiros 7. Então, já fizemos isso em parte, não? Então você colocaria aqui? Quem foi o primeiro o primeiro? O primeiro deveria ser... Já temos ele aí, não? Roboão. E aqui pesquisaríamos os nomes desses. Até Netalia, acho que é o nome. Netalia. Atalaia? Não sei como era em português. Atalia? Não, Atalaia é uma reina em Judá. É a única mulher, única reina na história de Judá. Rainha. Que? Rainha. Como se escreve? Como? Bom, vamos a ler, vamos a fechar o estudo com ela. Encontramos a história em 2 de Reis, capítulo 11. Ok. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Só para nós, Andrés.
Atalia, a rainha, ela colocou seu filho sobre o trono, ou queria colocar. Mas como ele morreu, ela fez isso aqui. Ele se levantou e destruiu toda a descendência real. Você tem uma ideia como aplicar isso aqui a essa linha? Sendo ela símbolo de Ted Wilson, possivelmente, que poderia significar isso? O que é a descendência real? Os filhos. Alguém? Uma ideia? Will. O que simboliza esse fato, ou esse acto dela, de assassinar ou destruir toda a descendência real? Eu acho que pode fazer uma aplicação com que a decisão que o Wilson vai tomar no final, que vai acabar matando os filhos da igreja, no caso. Ok. Os filhos da igreja. Isso. Somos descendência real? Carol? Talvez o passado, os pais da igreja. Os pais da igreja. Isso é uma pergunta? Não, é uma resposta. Explica de novo. Os pais da igreja, da nossa igreja. Os pais da igreja são o quê? São os reformadores da nossa igreja, da igreja adventista. No caso, os que viveram essa história, a história dos diagramas. A irmã White. Ou seja, James White é um pai. E que tem que ver com a Atalia? Não. Eu estou dizendo que Ted Wilson estaria matando a história de quem viveu o início. Mas aqui fala que ela matou os filhos, não os seus pais. Mas eu estou fazendo uma aplicação da descendência real. Ok, você fala que a descendência real são os pioneiros. Isso, os pioneiros. Faz sentido fazer isso? Acho que é correto se você fala eles foram a descendência real no seu tempo. Mas hoje em dia, quem é a descendência real? Porque já são mortos. Ok. No sentido espiritual, matar eles. Mas o Wilson não escreveu ultimamente um artigo assim, muito bom, explicando a história do Snow. Mas não está vivendo isso, não está trazendo isso para a igreja de verdade. Ok. Não poderia ser... Matou a descendência, não tem prosseguimento para a linhagem real, como sendo o último. Isso é assunto que acontece aqui na história, não? Quando ele mata a descendência, não tem ninguém mais da linha da família que vai poder governar. Mas na história, que agora por tempo não lemos tudo, vamos a continuar a próxima hora. Um filho, um príncipe sobrevive. Então esse príncipe quem seria? Nossa história. Só um remanescente sobrevive. Povo de Deus. Nós? Nós, sim, o remanescente nesse tempo. Não, um pequeno grupo que sobrevive. A liderança, toda a descendência, o povo de Deus, os filhos de Deus, a descendência real, o sacerdócio real, destruídos pela perseguição. E tem mais detalhes aqui que vamos olhar. E vou pedir a vocês, a todos vocês, para que para amanhã leiam essa história, todo o capítulo 11.
Ok? Leia a história dessa rainha para podermos ver e voltar amanhã e fazer algumas aplicações. Para ver se isto aqui funciona, se nós também poderíamos aplicar os 7 trovões a essa linha aqui. Todo o capítulo 11 de Reis? Segunda de Reis, capítulo 11. Sim, todo o capítulo. Ok? Bom, então acabamos aqui. Vamos fechar a hora. Alguma pergunta? Muito bom, então vamos fechar.